Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no Salmo 128, que vai nos dizer assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém, meus irmãos? Que salmo para a gente fazer uma alta reflexão de nossa própria vida. Que salmo que nos alegra, que nos dá a certeza de que quem teme ao Senhor é bem-aventurado, é feliz, e nesse temor vem carregado de bênçãos para as nossas vidas. O salmista aqui, ele vai nos convidar para que nós tenhamos uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de temor, não ter medo de Deus, porque nós não podemos ter medo de Deus, de um ser que nos faz bem e quer que nós amamos Ele como Ele nos ama, que tem misericórdia da minha e da sua vida. O salmista está aqui fazendo com que eu e você entenda que ter temor a Deus é respeitar os princípios bíblicos, é aplicar esses princípios na nossa vida. Eu posso analisar aqui neste Salmo 128 uma fase da vida de Davi, quando ele passa por aquele processo todo no começo e em uma certa trajetória de vida dele, de perseguição, de alto e de baixo, de pecados que ele cometeu, e mesmo assim ele tem o reconhecimento de saber que quando ele teme ao Senhor, quando nós tememos ao Senhor, essas bênçãos, nós somos felizes, essas bênçãos caem na nossa vida. Eu posso ver aqui o salmista Davi analisando, escrevendo este salmo e lembrando das coisas que ele tinha passado. Em nenhum momento ele deixou de temer ao Senhor. Mesmo quando ele escorregou, mesmo quando ele pecou, que veio à tona o que ele fez em oculto, a Bíblia vai dizer que lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, ele vai dizer: pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor. Quando Deus usa Natã, o profeta Natã, para ir lá e falar sobre a história das cordeirinhas, que ele tinha dado tudo, que deu o reino, que deu Jerusalém, para ele governar, que se tudo que ele desse fosse pouco, que ele pedisse ainda mais a Deus, que Deus daria a ele, para que ele não tivesse feito o que ele fez em pegar a única mulher, que é aquele soldado que lutava por ele, que estava dando a vida ali para o reino, que era ele, que era o rei Davi, e ele foi lá e pegou a própria esposa de Urias. Mas aqui agora eu vejo Davi lembrando das coisas que ele passou, do processo de vida que ele passou, de todas as tempestades que ele atravessou. E aqui eu posso imaginar ele, um homem já maduro, agora escrevendo esse salmo, quando ele vai dizer no primeiro versículo desse salmo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Meus irmãos, quando eu me deparo com esse versículo aqui, e como eu falei, tento imaginar, me colocar no estado que Davi estava ali, em dizer: bem-aventurado
Bem-aventurado significa como é feliz o homem que teme ao Senhor. Mesmo ele passando por tudo, ele agora vai olhar para ele e dizer: eu sou feliz, eu sou bem-aventurado, porque eu temo ao Senhor e ando nos seus caminhos. Trazendo esta verdade para aplicar na nossa vida, no contexto que nós vivemos hoje. E a gente pode fazer uma alta reflexão da nossa vida e podemos olhar por tudo que nós já passamos e aonde nós estamos e quem nos tirou daquele lamaçal, daquele pecado. E podemos dizer: eu sou feliz porque eu temo ao Senhor e ando nos seus caminhos. E o que é temer ao Senhor? É obedecer, é saber que é a vontade dele que prevalece nas nossas vidas, é reconhecer que aquele sangue que desceu naquele Calvário teve uma finalidade de nos lavar e nos purificar e nos remir de todos os nossos pecados, porque todos pecaram e destituído foi da glória de Deus, mas agora Deus vai e nos dá o Filho dele para que hoje nós possamos também olhar para a trajetória de nossas vidas e ter esta convicção: eu sou bem-aventurado, eu sou feliz porque eu temo ao Senhor, e não só temer, mas andar nos seus caminhos. Davi vai nos dizer: tema ao Senhor e ande nos caminhos do Senhor. E nós podemos ver qual é o caminho que nós estamos trilhando. O caminho do Senhor é o que a Bíblia nos fala para que a gente faça. É o percurso, é aquela trajetória que o próprio Jesus Cristo vai dizer que Ele é o caminho. E aqui Davi está dizendo: ande num caminho, ande com Jesus Cristo. Ele é o caminho. Então, se nós andamos com Ele, se nós temos temor a Ele, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, porque nós sabemos que este caminho que nós estamos trilhando, eu e você, meu irmão, não estamos só, porque Jesus Cristo é quem nos conduz. O Espírito Santo de Deus é quem vive dentro de nós. Então, onde quer que nós estamos, Ele também está ali. Se for com a tempestade, se for com o mar agitado, se for em uma confusão, não importa qual é o ambiente que eu e você esteja, Ele vai estar. Mas para que as pessoas notem que Ele está conosco, nós temos que temer. Temer e obedecer a este Deus maravilhoso que só quer o bem para mim e para você. Mas o salmista continua dizendo, ele vai falar: pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Olha as bênçãos aqui neste salmo, as riquezas de detalhe, só para aqueles que é bem-aventurado, que teme e que anda no caminho do Senhor. Ele vai tecer algumas diretrizes para mim e para você, como ele vai dizer: olha, pois comerá do trabalho das tuas mãos. O salmista está dizendo aqui que Deus vai nos dar força, nos dar inteligência, nos dar o vigor para que eu e você trabalhe, para que eu e você possa comer do suor do trabalho da nossa mão, do suor do nosso rosto. Que coisa maravilhosa é a gente viver uma vida ali, sem depender de pessoas para nos levar, talvez para um banheiro para tomar banho, talvez para os lugares, uma praça, uma igreja, onde for, pessoas que dependem de outras porque está enferma e não tem força para trabalhar, para se levantar de um leito. E só este privilégio que eu e você temos de todos os dias nos levantar e trabalhar. Nós temos que agradecer a Deus e ser feliz por isso.
porque não significa só o trabalho de ir ali numa empresa ou em uma casa fazer uma reforma, não, mas aquelas mulheres que trabalham dentro de sua casa também é feliz, porque está fazendo ali o seu alimento, está lavando o seu prato, está varrendo sua casa, está fazendo sua comida, está vendendo algo, um geladinho que for, mas com a própria força das mãos delas, é que ela consegue fazer isso. E a Bíblia está dizendo, olha, pois comerá do trabalho das tuas mãos, não importa o que é que você faça, mas você faz com a força que Deus lhe dá. E come do trabalho das tuas mãos, com a força, com o vigor, com a alegria. E aqui o salmista está dizendo, e será feliz e tudo te irá bem. Porque antes disso, antes do trabalho, antes de nós sermos felizes, nós tememos e andamos no caminho do Senhor. Mas a palavra continua dizendo, quando agora ele vai entrar em uma coluna, ele vai entrar em um ponto que vai nos chamar a atenção, e ele vai falar sobre a família. Ele vai entrar aqui em um pilar, no versículo 3, ele vai falar, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Meus irmãos, como quem não quer ter uma família próspera e abençoada? Quem não quer ver seus filhos ali junto na sua mesa? Que não quer ter a sua esposa, seu esposo ali na sua mesa ali, colhendo os frutos que a própria palavra diz que é para nós colher. Olha como ele vai falar, a tua mulher será como a videira. Ele agora compara a videira. O que é a videira? Uma árvore que as pessoas, quando chegam ali cansado, senta ali, tem galhos e dá sombra. E ali pode alimentar aquelas pessoas que têm fome. Uma videira pode alimentar aquelas pessoas que estão ali com fome, pode ali ser como um lugar de descanso, um porto seguro. Quem não quer um homem chegar em casa e ver sua esposa do jeito que a palavra de Deus está dizendo, sendo um porto seguro, sendo uma mulher virtuosa, sendo uma serva de Deus? Ah, que alegria! O salmista está dizendo, olha, tema o Senhor, ande nos seus caminhos, porque a sua mulher vai te dar a sombra necessária. Olha como ele compara a videira. Ele vai comparar com algo forte. Talvez aquele pai de família, aquele homem que sai para trabalhar, não tem um dia bom ali, chega em casa, mas tem uma mulher sábia ali pela palavra de Deus, guiada pelo Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E ela, sendo temente a Deus, vai saber que algo diferente está acontecendo com aquele esposo, que algo não está como os outros dias, e ela vai trazer o refrigério, a sombra, que nem aquela videira. O salmista vai nos convidar a olhar para os lados, como ele vai dizer, a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Olha como ele fala, não é dentro, mas é ao lado, para trazer a sombra necessária, o alimento necessário. Ele vai dizer que a videira produz fruto. E aqui nós podemos comparar que aquela mulher que teme ao Senhor, ela produz fruto ao lado da sua casa, dentro da sua casa. Ele vai falar, a tua mulher convida como na tua casa, ele vai falar sobre mesa, ele vai dizer aqui, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa, e a mesa é o lugar de comunhão, é o lugar que todos ali sentam para se alimentar do pão de cada dia.
E ele vai falar sobre os filhos. Olha, a mulher ele compara com uma videira, mas agora o salmista está dizendo, e os teus filhos como plantas de oliveira. E o que é que a oliveira produz? O óleo. Os filhos também sendo ensinado pela palavra, vendo o exemplo do pai, o exemplo da mãe, que não pode dar tudo o que eles precisam, mas dá o que eles necessitam, que é ensinar no caminho que é a palavra de Deus. Ensina teu filho no caminho que deve andar, para que quando cresça não se desvie dele. Este é o papel do homem que teme a Deus. Este é o papel da mulher que teme a Deus. Esta é uma família que teme e que anda nos caminhos do Senhor. E eu abro um parênteses para que a gente possa fazer uma alta reflexão. Como é que eu estou andando? A minha família tem que estar assim. Minha esposa tem que dar fruto, tem que ser como essa videira. Meus filhos têm que ser como essa oliveira. Mas se não tiver assim, algo está acontecendo de errado com a minha vida. Então eu tenho que parar para fazer uma alta reflexão nesta manhã com esta palavra e ver qual é os caminhos que eu estou trilhando e quem eu estou temendo. Os meus próprios caminhos? Eu estou temendo a minha própria consciência, as minhas convicções? Eu estou sendo feliz? Eu estou sendo bem-aventurado? Esta é uma palavra de reflexão. Porque o salmista continua dizendo: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha como ele enfatiza bem neste versículo. Olha, o homem que teme ao Senhor, no versículo, no primeiro, ele vai dizer, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mas agora no 4 ele vai dizer, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele enfatiza dizendo, assim será quem teme ao Senhor. Assim será quem anda nos caminhos do Senhor. Assim será aquele homem que teme ao Senhor. A sua esposa é como uma videira, os seus filhos como uma oliveira, e vai sentar ao redor da sua mesa. Ali naquele momento não vai ter conversas para machucar o pai, a mãe, o filho. Não vai ter tristeza no centro da mesa, mas vai ter o compartilhar do pão, a oração, pedindo para a esposa orar, para o filho orar, para o marido orar, e Deus abençoando cada vez mais. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mas a palavra continua falando, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Olha como o salmista vai falar mais uma vez ao coração desses que temem ao Senhor. O Senhor te abençoará. Olha como ele vai falar, é o Senhor que nos abençoa. É o Senhor que nos faz ter a força necessária para que a gente saia, vá trabalhar, coma do suor do nosso rosto, para que nós possamos reconhecer as áreas da nossa vida que precisa do temor de Deus. Essa é a palavra desta manhã. Uma palavra, como eu falei, não leve como exortação, não, mas de reflexão. Uma palavra para que a gente possa olhar para dentro de nós, quando a Bíblia vai dizer, examine o homem a si mesmo. De que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Ah, o meu povo peca por não examinar as Escrituras. Quando nós vamos ali para um médico e falamos para ele o que nós estamos sentindo, um médico experiente, um médico de anos de carreira, ele pode até
saber o que nós estamos sentindo, no olhar, no conversar com a gente, mas ele não vai diagnosticar antes de pedir um exame. Ele não vai falar nada de concreto ali para a gente. Ele pode até falar, possa ser que você está sentindo isso e isso, mas eu preciso de tal exame. Ele tem que agora ali examinar, olhar e ver ali se aquilo ali é o que ele estava pensando. Você faz um exame, leva para ele, ele vai examinar e vai lhe diagnosticar aquilo que você está passando. E a palavra está dizendo, o meu povo peca por não examinar as escrituras. Maior do que a palavra de um médico num diagnóstico é examinar aquilo que rege a nossa vida, que é a palavra de Deus. Examinar não é só ler e ver o que está escrito, fechar a Bíblia e no outro dia ler, é examinar o que a palavra está querendo falar comigo, porque o salmista escreveu aqui, feliz é o homem que teme ao Senhor. Como é que eu tenho que temer ao Senhor? Como é que eu ando nos caminhos? E a gente vai agora nos examinar. O caminho do Senhor não tem mentira. Eu minto, então eu tenho que deixar. O caminho do Senhor não tem cobiça. Eu cobiço, então eu tenho que deixar. O caminho do Senhor não tem furto. Eu furto, então eu tenho que deixar. O caminho do Senhor não tem inveja. Eu tenho inveja, então eu tenho que deixar. O caminho do Senhor não tem soberba, não tem orgulho. Eu sou orgulhoso, então eu tenho que deixar. Essa é a examinação da nossa vida com a palavra de Deus. É saber o que nós estamos de fato necessitando na nossa vida, para que Deus possa derramar as bênçãos sobre a nossa vida. Nós temos que temer. É tirar tudo de nós que não agrada a Ele. É sentimentos ruins que às vezes nasce, brota dentro da gente e a gente alimenta. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. A soberba é algo que nós temos que expulsar. Oração não arranca soberba. Nós temos que mandar ela embora. Porque a palavra diz que Deus resiste ao soberbo. Mas também a palavra diz que Deus procura um coração aquebrantado. Mesmo que esteja caído, prostrado diante da situação, se aquebrante diante de Deus. Como eu falei, Davi soube tudo pela boca do profeta do que ele fez. Estava tudo escondido, tudo no oculto, mas o profeta veio e disse o que ele fez. Quando ele contou a história, como eu falei, da cordeirinha, e ele vai dizer, este homem, assim como vive o Senhor, este homem tem que morrer, tem que pagar 4 vezes mais, e o profeta vai apontar o dedo e dizer, este homem é o Senhor, Davi. Foi o Senhor que fez isso, Davi. Foi você, Davi, que foi lá e pegou a mulher de Urias. Foi você, Davi, que tinha tudo e foi lá e pegou o que não era teu. E agora Davi, mesmo prostrado ali, naquela situação, se aquebranta o coração e vai dizer, pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor pequei. E a Bíblia vai dizer que Deus não mata ele naquele momento, mas a espada não iria sair da casa dele. E esta é a pessoa que Deus está procurando, um coração aquebrantado, um coração disposto a fazer a vontade de Deus, um coração que quer fazer o bem, que quer abrir para que ele entre e faça morada, não que ele visite, porque tem muita gente ouvindo o bater dele na porta, abre o coração, ele entra e depois tira ele e fecha. Isso é uma visita. Ele quer fazer morada. E fazer morada é você dar lugar para que aquele hóspede fique ali
E Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele não quer só fazer uma visita. Ele não quer só ficar ali um dia, uma semana, um mês talvez, mas ele quer fazer morada. É o Espírito Santo de Deus que quer fazer morada na minha e na sua vida. Mas para que isso aconteça, nós temos que temer e andar nos caminhos dele. Como a palavra diz aqui: o Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém e todos os dias da tua vida. E tu verás o bem aonde você mora, aqui em Nazaré. O bem vai acontecer porque você vai ser abençoado por Deus, porque você, como eu, tememos a Deus. E a palavra finaliza dizendo, no verso 6, ele vai falar: e verás o filho de teus filhos e a paz sobre Israel. Tudo isto que eu falei, Deus faz uma promessa para aquele que teme ao Senhor, para aquele que anda nos seus caminhos. A promessa é: e tu verás o filho de seus filhos. Olha como está aqui no plural. Não só o filho do teu filho. Ele fala: e tu verás os filhos dos teus filhos. Quantas gerações aqui vai passar? Eu tenho um filho e ele teve outro filho e agora eu sou avô. E agora aquele neto já cresceu e teve outro filho. E agora eu sou bisavô. Os filhos dos meus filhos. Esta é a promessa que Deus faz para mim e para você. Quem teme e que anda nos caminhos dele. Meus irmãos, vamos fazer uma alta reflexão da nossa vida e olhar para qual caminho que às vezes nós trilhamos. A Bíblia está dizendo, está sendo bem clara. Ela está dando uma narrativa aqui. Ela enfatiza na nossa mente que nós temos que temer ao Senhor e andar no caminho para nós sermos bem-aventurados. Ele vai falar sobre família. Ele vai dizer: olha, sua mulher vai ser uma bênção na sua casa, seus filhos vão ser uma bênção. Quem não quer, como eu falei, uma família guiada pelo Espírito Santo de Deus? Quem não quer chegar na sua casa depois de um dia duro de trabalho, depois de um dia cansativo, depois de algumas coisas que acontecem durante o dia, e chegar na sua casa e ver seus filhos ali, saudável, servindo a Deus, e ver sua esposa ali, fazendo as coisas dentro de casa e com alegria, porque ela está sendo guiada pelo Espírito Santo. Aqueles problemas que passamos durante o dia, quando nós chegamos em casa, a gente esquece, porque é um ambiente que o Espírito Santo de Deus vive e faz morada. Mas já pensou chegar dentro de casa e com todos esses problemas que nós enfrentamos no dia a dia e dentro de casa tecer tudo uma tribulação? Quem aguenta viver dessa forma? Por isso que muitos faz arte com a própria vida, separa, achando que a solução é separar do esposo, da esposa, mas a solução está aqui, é temer ao Senhor, é andar nos seus caminhos, porque o vento, ele sopra onde quer. O que passa o ímpio nós passamos, mas nós passamos tendo uma certeza de que nós somos mais do que vencedores porque estamos em Cristo Jesus. Nós passamos com a certeza de que Jesus Cristo vai guerrear as nossas guerras. Nós passamos com a certeza de que nós somos revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Esta é a certeza
Este é aquele que teme ao Senhor, de sentir a presença dele, como eu estou sentindo nesta hora. Em todos os momentos da nossa vida, não só na alegria ou quando acontece algo, uma enfermidade, não, mas todos os momentos temos que sentir esta presença. Se não sentimos, algo está errado na nossa vida. Meus irmãos, finalizo com esta palavra, com este versículo. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel, e a paz sobre a tua casa, e a paz sobre a casa dos teus filhos, e a paz sobre a cidade que você mora, e a paz sobre a sua vizinhança, porque você é um homem, você é uma mulher, uma jovem, um jovem que teme ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa completar o que faltou nesta mensagem. Que Jesus Cristo possa ser o nosso caminho. Que nós possamos trilhar, mesmo com toda a dificuldade que nós temos ao dia a dia. Com as aflições porque o próprio Jesus, ele nos diz, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós também vamos vencer. Nós já somos mais do que vencedores. Mas para que a gente vença o mundo, nós temos que vencer nós mesmos. Como assim, meu irmão? Pensamentos e sentimentos que brotam dentro da gente. Pensamentos de ira, de raiva, palavras negativas, o modo de tratar os filhos, o modo de tratar a esposa, o esposo, a família. Primeiro nós temos que nos consertar para que a gente possa transmitir a mensagem do Evangelho, para que nós possamos refletir o brilho do Espírito Santo de Deus neste mundo que já és do maligno. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.